Nesta manhã, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, e o pastor Elias Codinhoto, ele passou por uma cirurgia, está se recuperando, né? E ele está conosco com a sua esposa, a nossa irmã Juliana. Gostaria que ela se colocasse de pé. Pastor Elias hoje pastoreia a nossa congregação aqui no Parque Cruzeiro, e nesses dias de Aviva, 12 dias, nós temos convidado os pastores das nossas congregações para compartilhar a palavra. Domingo passado, uma grande bênção, e eu sei que nesta manhã, Deus tem algo, já colocou no coração do pastor, e nós vamos receber. Como que a igreja faz com esse casal de obreiros? Vamos aplaudir ao Senhor, louvando a Deus. Amém. Bom dia, TBC. A paz do Senhor Jesus. Eu trago aqui o abraço da nossa igreja no Parque Cruzeiro e quero agradecer, ao meu pastor Isaías, pela oportunidade de estar aqui. Essa é a minha casa. Aqui eu tenho aprendido, com a graça de Deus, aquilo que o Senhor tem liberado sobre a vida do nosso pastor. Amém? Graças a Deus. O tema para esta manhã, o subtema é promessas. Então o texto é Gênesis 12, do verso 1 ao 3. Amém? Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. Que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Eu quero também trazer dois textos de apoio, que é o Salmo 112, os 3 primeiros versos, diz assim: louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. E também o Salmo 37, verso 4 e 5, que diz: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Como tem sido o seu ano? Essa é uma época de reflexões. As empresas fazem o seu balanço anual para saberem se estão no lucro ou no prejuízo. Saber como estão os seus estoques, seus clientes, a sua estrutura. Para mim tem sido um ano desafiador. Voltamos de São Bernardo do Campo, aqui para a Zona Leste, para a nossa antiga casa, aqui pertinho de vocês. Um ano de desafios, poucos recursos. E você? Como foi ou está sendo o seu ano? Vai tudo bem, obrigado? Ou tem sido tão desafiador quanto para mim? Há quem pergunte, em meio aos desertos desta vida, o que é prosperidade? É possível que assim como eu, você não saiba. Deus disse a Abraão: sai da terra da tua parentela. E Abraão foi. Isso é extraordinário. É uma coisa fora do comum. Abraão obedeceu à voz de Deus. A palavra prosperidade, ela vem do latim prosperitas, que deriva de prospere, que é uma conjugação do verbo prosperare. Esse verbo ele é composto por dois elementos. O prefixo pro, que indica um movimento para frente, o verbo esperare, que significa espera ou ter esperança.
Uma expressão captura bem o espírito etimológico da palavra prosperidade, que é ir para frente com esperança. Deus disse vai e Abraão foi. O que é prosperidade? Eu não sei. Por toda a Bíblia encontramos indícios, mas nada concreto. Às vezes parece riqueza, outras vezes parece felicidade, paz de espírito, longevidade, família ou vida profissional. O que é prosperidade? Eu já disse, eu não sei. Um dos grandes problemas das igrejas neopentecostais é que elas definiram prosperidade como sendo recursos materiais, empreendimentos, sucesso profissional. Mas a verdade é uma só: não sabemos. Enquanto você pensa sobre isso, me responda: a promessa de prosperidade é para todo cristão? Porque se prosperidade tem a ver com aquilo que muitos pensam, ou não é para todos, ou não entendemos bem o que é prosperidade. O apóstolo Paulo disse: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Será que o apóstolo Paulo, ele transitava pela prosperidade? Ora próspero, ora não próspero, ora tendo muito, ora não tendo nada. O que é prosperidade? Eu realmente não sei. Todavia está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu isso, inspirado em Isaías 64:4, que ainda acrescenta que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. O que é prosperidade? Eu já disse, eu não sei. Pois para uns é uma coisa e para outros é outra. Há quem realmente entenda que é dinheiro, mas há quem discorde e diz que é saúde. Para alguém pode ser paz de espírito e para outros pode ser família, amigos ou bem-estar. A Bíblia não especifica o que é prosperidade, mas Deus deixa claro a fórmula para se obter. Sim, existe um caminho bem definido a seguir para se obter a prosperidade. Deus disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E me permita acrescentar de novo o início do verso 4 que diz: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão, ele ouviu e obedeceu. A palavra de Deus é a chave da prosperidade e ouvi-la é a fórmula para ser próspero. O que é prosperidade? Eu não sei exatamente, porém eu sei que ela está relacionada com ouvir a voz de Deus. O mais importante não é saber para onde está indo, o mais importante é ouvir a voz de Deus. Preste muita atenção. Abraão, ele partiu da sua terra sem saber para onde ia e ele precisou desenvolver um ouvido ativo para entender quando Deus falava. Abraão ouvia Deus. Deus não quer dar respostas para você, Ele quer te dar direcionamento. Ei, preste muita atenção, Deus não está preocupado em responder os seus porquês, os seus questionamentos. O que Deus quer é te dar uma direção precisa para que você possa seguir. W. Tozer, ele escreveu em seu livro Deus Ainda Fala: a palavra é o meio pelo qual expressamos ideias e a aplicação do termo Filho Eterno nos leva a crer que a autoexpressão é inerente à divindade. Deus, ele está constantemente procurando expressar-se à sua criação.
A Bíblia toda respalda tal pensamento. Deus está falando. Deus, por sua natureza, Ele se expressa o tempo todo. Ele enche o mundo com a sua voz expressiva. É por isso que Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E se Jesus é a palavra, a igreja são os ouvidos. O Salmo 46:10 diz assim: aquiete-se e saibam que eu sou Deus, serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. Fique quieto e escute Deus falar contigo. Houve um tempo, um momento na minha vida que Deus começou a falar comigo todas as manhãs. Era algo impressionante. Eu abri os olhos e a primeira coisa que eu ouvia era a voz de Deus no meu coração. Era um tempo bem trabalhoso. Nós estávamos cuidando da Superintendência 3, pastoreando a igreja no Taboão e pastoreando a igreja em Santo André. E nessa época a Juliana ainda foi sorteada para organizar o MQVO regional. Então nós estávamos bem atarefados e eu falei: Juliana, eu estou vivendo uma experiência com Deus maravilhosa. Todas as manhãs eu abro os olhos e Deus fala comigo. E eu, curioso, eu perguntei: Deus, por que o Senhor fala comigo somente nesse horário, somente nesta hora? Quando eu desperto, abro os olhos, Deus me respondeu imediatamente. Ele disse: é o único momento que eu tenho a sua atenção, depois você corre o dia inteiro e não para mais para me ouvir. Aí eu aprendi a parar durante o dia para ouvir Deus. Quando um dos mestres da lei perguntou a Jesus qual é o mais importante mandamento, Jesus respondeu. Você já está pensando na resposta de Jesus. Ele disse: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. E depois ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. É impressionante como a gente esquece essa primeira parte da resposta de Jesus. A gente só fica com amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus, ele citou o Shema ou o Chamá. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele estava dizendo: ouve Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Ouve Israel, o chamar significa ouvir, escutar, obedecer. Essa é a oração mais importante de um judeu ortodoxo. Ele faz isso 2 vezes por dia. Ele faz esta oração. Shema significa ouvir, escutar, obedecer. O ato de ouvir vai além da simples audição. Representa também a obediência e a comunhão com Deus. Por exemplo, quando alguém diz: você precisa me ouvir, na verdade ele está dizendo: olha, você precisa me obedecer. Quando alguém diz: olha, ele sempre me ouve, o que ele está dizendo, na verdade, ele sempre me obedece. Porque ouvir tem a ver com obedecer. É por isso que o verso que antecede o Shema, que está em Deuteronômio 4:5, o verso 3 diz: ouça e obedeça a Israel. Jesus declarou: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E depois ele diz: mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso será concedido. Não dá para amar sem ouvir e não dá para ouvir sem obedecer. No início do meu casamento com a Juliana, eu queria expressar o meu amor por ela em ações e de vez em quando eu enviava para ela um buquê de flores. Até que um dia a Juliana, no meu aniversário, ela enviou para mim um buquê de flor no meu serviço. E eu recebi aquele buquê de flor.
E depois, com muito carinho, eu falei: Ju, não precisa me dar buquê de flor, me dá outra coisa. Ela falou: achei que você gostava. Aí ela falou: já que é para falar, eu não gosto também de flores. Me dá uma blusinha, me dá um outro presente. Não dá para amar sem ouvir, senão você vai errar como eu. Você precisa entender, ouvir a pessoa. Não dá para amar a Deus sem ouvir a sua voz. E aí a pergunta que fica para nós, porque se nós não tivermos essa resposta, não adianta nada eu pregar esse sermão, eu desafiá-lo. Como ouvir Deus? Se é tão importante ouvi-lo, como eu posso ouvir Deus? A primeira coisa a fazer é interromper o conflito. A paz verdadeira nós só recebemos quando nós interrompemos a nossa guerra com Deus. Calma aí, pastor, eu não estou em conflito com Deus. Ah, não? E quando você diz: Deus, por que está sendo assim? Deus, por que está desse jeito? Deus, por que falta isso? É o conflito. Entenda que Deus é amor e todos os seus atos são atos de amor. Deus, Ele é bom o tempo inteiro, e há uma promessa em Romanos 8:28 que diz que todas as coisas, não está dizendo algumas coisas ou certas coisas, mas diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então interrompa o conflito, pare de brigar com Deus. Ele é soberano, Ele é Senhor, e tudo que Ele faz é por seu amor e graça. Aleluia. Enquanto há conflito, nós não conseguimos ouvir. É o mesmo que acontece no relacionamento conjugal. Ei, se você não interromper o conflito com o seu cônjuge, você jamais vai ouvir o que ele tem para te dizer. Acalma o seu coração. Vocês estão juntos pelo amor. E por esse amor, interrompa-se o conflito. O conflito com Deus deve cessar. Ele sabe o que faz. Desde o Pentecostes, Deus tem falado de 4 formas em particular com a sua igreja. Deus fala de múltiplas formas. Deus fala de diversas maneiras, mas desde que o Espírito Santo foi derramado sobre a carne, existem 4 formas especiais que Deus fala com o seu povo. A primeira delas é a oração. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e lá em secreto você fala com Deus. Entenda que oração não é um monólogo onde você fala e Deus simplesmente te ouve. Deus quer falar com você. O problema é que nós terminamos de orar e nós saímos e Deus fica esperando. Agora era a minha vez de falar. Nós não temos o coração silenciado para ouvir, porque nesses momentos Deus quer trazer coisas ao seu coração. Ele quer falar com você no seu íntimo. Quando você for orar, vá para ouvir Deus falar contigo. E Deus vai colocar alguém no seu coração. Deus vai trazer uma palavra, Deus vai fazer você lembrar de algo, o Senhor vai colocar, Ele quer se relacionar contigo. Quantas respostas eu tive de Deus nos meus momentos de oração, quantos problemas difíceis eu atravessei, eu entrei no quarto, fechei a porta e Deus falou comigo. Deus fala através da oração, Deus fala através da sua palavra, da Bíblia, a palavra escrita. Entenda que Deus poderia se comunicar com a humanidade de qualquer forma, mesmo em uma época em que não existia tecnologia. Deus pode todas as coisas. Ele poderia ter dado áudio, poderia ter dado vídeo, mas Ele nos deu a palavra escrita. Quando você lê a palavra, ela penetra no seu coração. Então se programe para ler a Bíblia. Nós temos acesso à palavra, Deus garantiu para que você tivesse acesso. Se você não tem uma Bíblia impressa, qualquer pessoa que hoje tem celular e é difícil alguém não ter, você baixa um aplicativo e você tem acesso à palavra. Olha, o ano está iniciando, é uma boa oportunidade para você começar a fazer uma leitura anual da palavra.
E aí você está lendo um texto, de repente algo te chama a atenção, medite naquilo. Deus quer falar com você, vai buscar, se aprofunde. Escreve aquilo que te chamou a atenção e você vai ver a palavra de Deus sendo revelada e Deus falando especificamente ao seu coração. Deus fala através da oração, Deus fala através da Bíblia e Deus fala através da igreja. Deus está falando com você agora, Deus falou com você através dos louvores, Deus fala com você através da igreja, e igreja não são essas paredes ou essa estrutura, igreja são pessoas. Deus usa o crente para falar com você, é através de um conselho, é através de um encontro. Deus decidiu falar ao mundo através da sua igreja, então Deus vai usar a igreja, os cristãos, para falar contigo. Deus fala através da oração, através da Bíblia, através da igreja, e Deus fala através da circunstância. O momento que você está vivendo, algo que você está experimentando, Deus está falando porque Ele tem o controle de tudo. O problema é que a gente esquece o que a gente orou, e aí você ora e de repente o seu dia está diferente, as coisas parecem estar saindo fora da normalidade. Ei, preste atenção, Deus está falando com você através do momento que você está vivendo. Quantas coisas eu aprendi pelas circunstâncias, momentos que eu estou passando. Deus usa tudo, Ele é poderoso para falar com você. Deus fala através da oração, da Bíblia, da igreja e através das circunstâncias. Ouve, ó Israel, ouve o Senhor falar contigo. E para alguns Ele dirá: à direita, e é à direita que estará a prosperidade. A outros Ele vai dizer: à esquerda, e adivinhe, à esquerda estará a prosperidade. Para alguns Ele vai dizer: fica, e é nesse lugar que será o lugar mais próspero da terra. A outros Ele vai dizer: vai, e assim como aqueles 10 leprosos que foram, e pelo caminho eles foram curados, assim a prosperidade virá àqueles que ouvem a palavra do Senhor, ouvir e obedecer. Ouça e obedeça. Prosperidade não é um destino, é uma jornada de fé e obediência. Ei, Jesus é a palavra e nós somos o ouvido. Jesus, Ele quer falar contigo na sua intimidade. Deus quer falar com você sem intermediários, embora Ele vai usar todas essas coisas, algumas coisas o Senhor vai falar só para você. Lá em Apocalipse capítulo 10, quando João está recebendo a revelação, diz que os trovões rugiram e João ouviu uma voz, ouviu instruções, e na hora que ele foi escrever, Deus disse: não escreva, porque aquilo era para ele. Algumas coisas não é para você pregar, para você falar, é Deus se relacionando com você. Deus descia todas as tardes para falar com Adão no jardim. E depois diz que ele viu um livro que estava escrito e o anjo deu para ele e diz: coma, na sua boca ele será doce, mas no seu ventre será amargo. E aí João diz que pegou e comeu e ele realmente sentiu aquilo. Deus está dizendo: olha, a minha palavra é alimento para você. Quando você deixa de recebê-la, você vai passar fome, você vai sentir necessidades. Por isso que algumas pessoas dizem assim: olha, esse lugar não me preenche mais, olha, eu já não me satisfaço mais com os cultos de domingo, de sexta-feira ou o culto que for. Ei, é porque agora chegou a hora de você preparar o seu alimento, de você ter os seus nutrientes. Aí você vai vir e vai celebrar e não vai sentir falta. Chega uma hora em que você precisa tomar a atitude de buscar direto da fonte. Deus quer falar com você. Escute aquilo que Deus está dizendo. Para concluir, ouça e obedeça. Não existe outra fórmula, não existe outro caminho. Obedeça
e o Senhor vai te conduzir à prosperidade. E nesta manhã, Deus quer falar a alguns corações, mas esses corações se fecharam para o Senhor. Deus só fala com os seus. O Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Não dá para se relacionar com Deus sem se tornar filho. Popularmente se diz, todos são filhos de Deus. Não, não são todos filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas filhos de Deus são só aqueles que passaram da morte para a vida. São somente aqueles que decidiram dar ouvido à voz do Senhor e o aceitar e o receber como seu Senhor e Salvador. Muitos querem o Salvador, mas poucos querem o Senhor. E Deus, Ele quer ser Senhor sobre a sua vida. Por isso, nesta manhã, o Senhor, Ele quer falar contigo. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você que ainda não deu esse passo, você que ainda não experimentou, você que ainda não ouviu a doce voz do Espírito Santo. Nesta manhã o Senhor, Ele te encontrou e Ele chamou a sua atenção, e se você ouvir e obedecer, a sua vida pode ser totalmente transformada. É preciso nascer de novo, disse Jesus, da água e do Espírito. E nesta manhã o Senhor, Ele falou aos seus ouvidos. Nesta manhã o Senhor, Ele te chama. Você que quer conhecer a verdadeira prosperidade, você precisa ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele vem à porta e Ele bate. E se alguém abrir, Ele entrará. Se alguém responder, Ele entrará. Não existe acepção de pessoas. Basta responder. Porque todo o que crer será salvo. E nesta manhã o Senhor, Ele te chama, Ele te convida. A voz dEle soa nesta manhã como soou no jardim. Quando Adão pecou e se afastou do Senhor, a atitude partiu de Deus. Ele veio para o encontro e o homem não estava lá. Então Deus gritou: Adão, aonde estás? E Adão respondeu, escondido entre as folhagens, dizendo: eu ouvi os seus passos e me escondi. E Deus perguntou: por que você se escondeu? E Adão respondeu: é porque eu estava nu. E Deus disse: quem te disse que você estava nu? Por acaso, Adão, você me desobedeceu e comeu do fruto que não deveria? E foi Deus quem matou o cordeiro e fez vestes novas para o homem e para a mulher. O cordeiro foi morto, tem vestes novas para você. O Senhor, Ele te chama. Aonde está você que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta manhã? Ou você que, como Adão, que se relacionava, conversava com Deus. Ei, você conhece a voz do Senhor? Nesta manhã, esta mesma voz, você sabe discernir. Você não é como Samuel, que não sabia. E quando Deus falava com ele, ele achava que era outra pessoa. O Espírito Santo tem falado com você e você sabe que é Ele. E Ele espera que, assim como Samuel, você responda: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Aonde está a primeira pessoa nesta manhã que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus ou se reconciliar com Ele? O Senhor está te chamando de volta. Ele quer ter momentos de intimidade contigo. Ele quer reatar esse relacionamento que foi rompido.
Aonde está você? Levante a sua mão como a minha, porque diz a palavra que nós cremos no coração e com a boca nós confessamos para a salvação. Eu pergunto, cadê você? Aonde está o filho que precisa voltar ao pai, ou aquele que precisa se tornar filho? Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele chama o teu nome. Ei, aonde você está? Glória a Deus. O Senhor está chamando. Venha a lugar. Aonde está você? O Senhor te encontrou. Ele insiste. A Bíblia diz: se ouvires hoje a voz de Deus, não endureça o seu coração. A voz de Deus está te chamando. Venha, venha. O Senhor te chama. O Senhor quer ter você na casa. O Senhor quer ter você na mesa. O Senhor quer olhar e ver os seus filhos ajuntados em sua presença. Ei, você que acompanha pela internet, Deus está te chamando, a voz do Senhor te alcançou aí. Você pode tomar essa decisão dizendo: eu decidi, eu quero. Ei, entre em contato conosco. O Senhor quer que você declare, porque Ele está dizendo: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Esta palavra é para você. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus. Ei, a prosperidade não tem a ver com o lugar que você está ou algo que você recebe. Prosperidade tem a ver com quem você anda. Prosperidade tem a ver com quem você responde. E o Senhor está te chamando para viver a verdadeira prosperidade. Aonde está você? Nesta manhã o Senhor te chama. Aleluia. Mais alguém nesta manhã? Nós vamos orar por estas vidas. Eu já posso ouvir o barulho nos céus. Você está ouvindo? A celebração, a festa. Porque a palavra diz que toda vez que um pecador se arrepende, o céu celebra. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar o meu pastor para conduzir esta oração. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque Tu és um Deus bom. Porque só o Teu Espírito pode convencer o homem do pecado. Esta obra é Tua. O Senhor está instituindo, formando a sua família, chamando do norte, do sul, do leste, do oeste. E nesta manhã o Senhor está compondo a tua família. Ó Deus, muito obrigado pela salvação. Muito obrigado pelo arrependimento, a reconciliação. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra foi pregada e o teu Espírito convenceu. Ó Deus, como igreja nós te honramos, te louvamos. Queremos como igreja, Senhor, estar ao lado destas pessoas, ajudando-as, discipulando-as. Senhor, esta é a função da tua igreja. E nós te louvamos pelo grande privilégio de participar da extensão do teu reino. Pedimos que a tua bênção permaneça sobre o lar destas pessoas. Pedimos, Senhor, que a tua boa mão a cada momento, elas possam estar debaixo desta cobertura eterna. Ó Deus, firma, consolida estas vidas na rocha que é Cristo Jesus o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta igreja está muito feliz, porque vocês fizeram esta decisão por Cristo. E nós precisamos demonstrar
quanto nós estamos gratos a Deus pela vida de vocês. Então, quando eu contar até 3, por favor, vocês podem virar para a igreja. 1, 2, 3. O inferno perdeu, mas o livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu, mas o livre sou, livre sou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Amém! Isso é maravilha das maravilhas. Glória a Deus, glória a Deus.